A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a alegria do Espírito, e que todos os que estão em Cristo Jesus estejam desfrutando da paz, do amor e da alegria do reino que nos veio por meio do Espírito Santo. Jesus, através do Evangelho, revela-nos o Pai. Revela a maneira que o Pai age, a maneira que Deus vê, a maneira que Deus deseja que nós façamos as coisas. Não podemos agradar a Deus da nossa maneira. Jesus vem ensinar-nos todas as coisas a respeito do Pai e nós a respeito de como ser seus filhos e de como agradá-lo. Na realidade, não adianta cada um de nós agradarmos a nós mesmos em nossa religião, estarmos satisfeitos com a nossa religião. A pergunta que devemos fazer é se Deus está satisfeito conosco, se Deus se agrada de nós. E Deus só pode se agradar de nós por meio de Jesus Cristo. E a respeito de agradar a Deus, Jesus falou sobre a esmola, Jesus falou sobre a oração e Jesus falou sobre o jejum. Mas é interessante que Jesus disse assim a respeito de dar esmolas. Está em Mateus 6, versículo 3 e 4. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Isso é esmola. O Pai, ele vê em secreto. Devemos dar a esmola em secreto. As pessoas no mundo, quando fazem as coisas e fazem uma doação, eles chamam logo uma rede de televisão e anunciam que estão fazendo uma grande doação. Esta é a maneira dos homens. Segundo a carne, nós gostamos de fazer as coisas que os outros vejam. Mas a respeito do reino de Deus e do Deus único e verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, as coisas devem ser feitas em segredo, escondida dos homens. Veja o que ele diz a respeito de orar. Versículos 6 e 7 do capítulo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Veja bem que há duas coisas a respeito de Deus. Ele está em secreto e vê em secreto. A nossa carne não se conforma com as coisas ocultas. Tudo que fazemos, nós queremos que os outros vejam, que os outros saibam. Os que fazem a igreja segundo a carne gostam de serem diferentes. Alguns fazem até uniformes, faz coisas para serem diferenciadas pelos olhos da carne. A igreja não é ensinada desta maneira por Jesus. Jesus nos ensina até a orar em segredo, orar em secreto. Todo filho de Deus tem uma vida oculta com Deus, porque o próprio Deus está oculto dos homens, oculto do mundo, oculto da carne. Ele está em secreto e vê em secreto. E ele recompensa. Então, quando você orar, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai e ele vai te recompensar. A respeito da esmola, é a mesma coisa. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. A respeito do jejum. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai, em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Veja que a vida
no reino do céu é uma vida secreta. Ninguém pode saber o que é e como age o Espírito Santo, a não ser que tenha contato com ele. Veja que, como filhos, nós fomos criados em Cristo Jesus para falarmos com o Pai. Esta é a razão deles terem nos ensinado a orar, chamando a Deus de Pai. Porque agora em Cristo nós somos os filhos. E como filhos, nós devemos compreender e fugir de todas as coisas que são vistas pelos homens e que nos glorificam. Os que fazem a igreja segundo a carne e desejam sucesso diante dos homens, farão de tudo para serem vistos pelos homens. Jesus disse que os falsos profetas, eles são muito bem recebidos. Por quê? Porque eles falam as coisas para agradar os homens. Mas com Deus e Jesus Cristo não é assim. Jesus está nos ensinando uma lição tremenda. Aprendermos a fazer as coisas em segredo não trará para nós nenhuma glória para a carne. Devemos fugir dos lugares em que todas as coisas são espalhafatosas, são coloridas e chamam a atenção dos olhos. É assim com as igrejas falsas. As igrejas falsas não têm nada de secreto. Tudo tem que se fazer um tremendo barulho para serem vistos pelos homens. A oração tem que ser barulhenta. E tudo tem que chamar a atenção dos homens. Não é isto que tem que chamar a atenção dos homens. O que tem a chamar a atenção dos homens é a nossa santidade. O brilho que devemos ter como luz diante dos homens é a santidade, é a obediência a Deus. Quanto mais obediente a Deus nós somos, mais nós brilhamos, mais puro nós somos. Então, vamos rever todos os nossos conceitos a respeito das coisas religiosas. Como são as igrejas de hoje? Como são os crentes de hoje? Têm uma vida secreta? Quando ajuda alguém é em segredo? Ora, Jesus nos ensinou a sermos muito discretos. E como algo que nos guarda da nossa carne, do orgulho da carne, aquilo que os homens não veem, sim, é isto que Deus está vendo. Então, Jesus diz no versículo 16 a respeito do jejum: quando jejuardes, não vos mostreis aborrecidos como os hipócritas, que desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. As igrejas que ensinam segundo a carne fazem as coisas para parecer aos homens. Nós podemos carregar as Escrituras, mas não para parecer aos homens que nós cremos nas Escrituras. Não há necessidade de nós carregarmos uma Escritura para nós nos parecermos crentes. O que devemos carregar é a palavra de Deus guardada em nosso coração. É esta que vai operar em nossa mente. Então, vamos compreender. Jesus revelou, o Pai está em secreto. A oração deve ser em secreto. A esmola deve ser em secreto. O jejum deve ser em segredo, em secreto. E assim nós receberemos a resposta. Quando aprendemos a orar em segredo, nós aprendemos a ouvir Deus em secreto. Todos nós, como filhos, fomos ensinados a dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. E como que eu santifico o nome do Pai? Fazendo as coisas de acordo com Cristo, sendo santo como Ele é santo. Tendo a intenção pura. O que é ser santo? É estar separado do mundo, do pecado. A maneira do mundo é, sobretudo, corrupção e desonestidade. Ser santo é ser honesto, falar a verdade, ser sincero, ter intenção pura.
esta palavra revela o motivo. Por que estamos fazendo as coisas? Jamais devemos fazer as coisas para os homens verem. Fuja destes lugares que fazem as coisas para serem vistas pelos homens. Desenvolvam, se você crê no Senhor, crê em Deus e crê em Jesus Cristo, desenvolva um relacionamento de filho com o Pai. Este é um relacionamento muito íntimo. Esta é a razão de Jesus ter dito assim, lá no versículo 32 também do capítulo 6 de Mateus. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas são as coisas que nós precisamos para viver aqui na terra. Se nós deixarmos o nosso coração é tomado pelas coisas aqui do mundo, as coisas aqui da terra, nós somos inclinados a buscar as coisas da terra, porque nós necessitamos dela. Mas quando nós confiamos no Pai e temos um relacionamento com Ele, Ele começa a cuidar de nós e nada nos falta. Se o Senhor for o seu pastor, nada te faltará. Portanto, veja que a prioridade tem que ser o reino. Primeiro o reino. O que é o reino? É algo oculto, algo secreto. O mundo todo, a maioria das pessoas não sabem isto. Porque não veem Deus, não veem o Espírito Santo, não compreende a igreja, não compreende o reino de Deus, não sabe onde é, como acontece. Oh, quão maravilhoso é o ensinamento de Jesus a respeito destas coisas. Deus vê em secreto. Ele vê o que eu estou pensando. Ele vê o meu motivo. Motivo de alguém estar pregando o Evangelho. O motivo porque alguém está dando esmolas. Motivo porque alguém está jejuando. Não devemos parecer aos homens e nem fazer as coisas diante dos homens. Devemos fazer em oculto. E é assim. Como orar? Ele ensinou. Entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Qual a recompensa da oração? A resposta. Não estamos falando com o ídolo mudo, que não ouve. Estamos falando com o Pai, aquele que tem a vida eterna, e que está vivo, e que é o doador da vida, que criou todas as coisas. Esta é a nossa fé, esta fé é viva e é verdadeira. Falamos com Ele e Ele nos recompensa com a sua voz, com a sua resposta. Ele é grande em nos perdoar. Por isso que o perdão também está colocado na oração que Jesus ensinou. Perdão de uns com os outros. Devemos perdoar a todos. Porque se as pessoas erram contra nós, são eles que estão errados, não somos nós. E se nós errarmos, devemos pedir perdão, porque podemos errar muito. E erramos. Mas o Pai nos conhece. Ele vê em secreto. Ele conhece o nosso pensamento. Ele sabe onde está o nosso coração. Por isto, nós devemos compreender que as coisas de Deus são ocultas aos homens. A religião é exterior. Parece que é. Mas Jesus não ensinou religião exterior. Ele ensinou coisa interior, oculta. Guarde esta palavra. Leia a Escritura. Ouça o que Jesus diz. Coloque isto em prática. Tenha uma vida em segredo com Deus, que ninguém conhece, ninguém sabe, mas você sabe e Deus sabe. Isto é maravilhoso.
Compreendemos que o Pai está em secreto, vem em secreto e nos dá uma recompensa em secreto. Tenha fé. Jesus diz em João: crede em Deus, crede também em mim. Tende fé em Deus, creia nele, pois o que busca acha, o que bate a porta abre, o que pede recebe. Portanto, todos nós, como filhos, devemos crescer na compreensão de quem é o Pai, o que Ele agrada e como Ele deseja que nós façamos as coisas. Devemos evitar, esta é a lição que Jesus dá, de fazer as coisas diante dos homens. Cuidado com estes lugares em que tudo que se faz tem que ser publicado. Tudo que se faz tem que ser visto. Templos vistosos, roupas vistosas. Cuidado. Jesus nos ensinou a fazer as coisas em segredo. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo seja com todos vocês. E precisamos compreender o que Jesus nos ensinou. Aquele que vem em secreto sabe o que pensamos e as intenções que temos. É Ele que nos dá a recompensa. Fiquem todos na paz do Senhor. O Pai nosso está no céu e nós estamos na terra. E quando fazemos a vontade dele aqui na terra, o reino do céu vem para o interior de cada um de nós. Vamos fechar a porta para orar. Vamos ajudar uns aos outros de maneira oculta. Vamos renunciar, jejuar a respeito do mundo de maneira oculta. Então receberemos do Pai a recompensa. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.